Para a gente falar de sonhos na visão espírita, a gente precisa primeiro entender quem somos na visão espírita. Na visão espírita, nós somos espíritos atualmente reencarnados. Então nós não somos o corpo que estamos usando, nós somos um espírito. E esse espírito que somos tem um corpo espiritual, que já é falado por Paulo de Tarso, por exemplo, no Evangelho, em que ele diz que morre esse corpo material, ressuscita esse corpo espiritual. Também é mostrado por Jesus na sua chamada ressurreição, que para nós é um ressurgimento espiritual, com o seu corpo espiritual. Então, na verdade, nós somos um espírito, usando atualmente um corpo físico como um corpo espiritual. Esse corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, que outras denominações religiosas têm outros nomes, ou mesmo a ciência, né, alguns aspectos têm outro nome, nós chamamos de perispírito. Ele é o corpo do espírito. Então, na verdade, quem dorme, quando nós falamos que dormimos, na verdade, para nós, quem dorme é apenas o corpo físico. E nós, espíritos, com o nosso perispírito, continuamos despertos, vamos dizer assim. E podemos deixar esse corpo físico momentaneamente durante esse sono do corpo. Quando nós deixamos esse corpo físico, nós nos desligamos momentaneamente pelo sono, ou mesmo em alguns processos mediúnicos, nós continuamos com a nossa consciência e podemos nos encontrar nessa dimensão espiritual, que nós entendemos que seja uma dimensão da matéria, mas em outras dimensões materiais, vamos dizer assim. Nós podemos nos encontrar com outros espíritos nessa condição de sono, né, ou da desencarnação no plano espiritual. Isto tem a ver com o sonho, no sentido de que esses encontros podem se significar, podem se refletir num sonho. Então, para nós, o sonho ele tem o sentido também da questão emocional, né, do ser encarnado, do espírito encarnado, a questão espiritual, a questão física, às vezes um incômodo físico, uma preocupação, então poderia ser um evento psicológico, mas também tem essa conotação de recordação vamos dizer assim, desse desprendimento do espírito durante esse processo do sono físico, né? Então pode ser uma recordação desses encontros espirituais que nós constantemente temos com encarnados ou com desencarnados nesse plano que nós chamamos de plano espiritual, que na verdade está interconectado com o nosso nas outras dimensões da matéria. Na verdade, o sono funciona para o espírito como uma libertação momentânea, porque ele está aprisionado num corpo que o limita muitas vezes, né? Não só em termos físicos, mas em termos de capacidade intelectual. Então a nossa capacidade intelectual e memória é maior do que a gente manifesta, porque o nosso corpo limita. É como se fosse um escafandro para um mergulhador, ele fica limitado. Quando você deixa o corpo físico, é como se você saísse desse escafandro por alguns momentos. Você respira, vamos dizer assim. Então você tem uma libertação momentânea e é a situação em que nós nos encontraremos após a nossa desencarnação, na chamada morte do corpo físico, que na verdade para nós é uma libertação total do espírito. Então, na verdade, a gente, como diz o Livro dos Espíritos, que é o nosso livro de referência, né, da doutrina espírita, publicado por Kardec, nós acabamos por desencarnar um pouco toda noite, porque nós deixamos momentaneamente o nosso corpo físico e voltamos para ele. É claro que não há um desprendimento total, né? Mas há um momento de desprendimento parcial em que você pode reencontrar-se com amigos já desencarnados ou mesmo com encarnados. É nesse sentido que é essa relação reencarnação-sonhos. O sonho, como eu falei, que ele tem você se liberta momentaneamente do corpo físico, então você pode ter algum tipo de acesso à sua memória espiritual. Como a sua memória espiritual é maior do que a consciência que você tem hoje, você pode de alguma maneira ter acesso a alguns eventos do seu passado espiritual, por exemplo, né? E mesmo do futuro. Porque o futuro, em alguns pontos, nós temos uma programação da nossa reencarnação. Então, quando reencarnamos, nós fazemos um planejamento da nossa reencarnação.
que Kardec vai chamar de escolhas de provas lá no Livro dos Espíritos. Então você não cai a esmo, né? Não cai de paraquedas na reencarnação. Você faz um planejamento. Esse planejamento tem algumas linhas gerais. Então família, geralmente, profissão, geralmente, situação financeira em linhas gerais, condição de saúde, época da desencarnação, inclusive. Então você pode, de alguma maneira, ter algum acesso a esse conteúdo de programação reencarnatória durante o sono, porque você está se libertando. Isso é um ponto. Outro ponto é que também você pode ter contato com mentores ou amigos espirituais que de alguma maneira podem te dar algum tipo de advertência ou de orientação. E isso pode se traduzir por avisos, por exemplo, que a gente tem às vezes durante o sonho, e algum tipo de conhecimento do futuro. O que tem que ter muito cuidado, porque aí entra a questão da imaginação, às vezes, da pessoa, a preocupação da pessoa, às vezes. E outra coisa, como você sai do corpo físico? O seu cérebro está limitado aos 5 sentidos, né? Você sai do corpo físico e passa a ter uma vida em que você está atuando com o seu perispírito. Quando você volta, essas informações não vêm pelo cérebro, elas vêm pelo perispírito. Então o cérebro tem dificuldade em interpretar essas informações, porque não veio pelos 5 sentidos. Não é como a gente está conversando aqui entre nós encarnados. Você está tendo essa informação através do perispírito. Então passa a ter uma ideia às vezes um pouco confusa. Por isso que às vezes as pessoas têm sonhos que parecem ser confusos. Mas que assim, olha, eu sonhei com a minha avó estava em tal lugar, ela falava tal coisa para mim, mas eu não lembro muito bem, parecia ser tal. Aí mistura um pouquinho com a sua realidade material, mas o fundo da ideia permanece, ou seja, minha avó falou tal coisa e aquilo um dia, se eu precisar daquela orientação, ela vai aparecer de forma inconsciente. Por isso que às vezes o sonho tem dá essa impressão de confusão, porque pode estar misturando com as preocupações cotidianas, né? Inclusive as questões íntimas. Freud estudou muito o sonho, né? Então tem as questões sexuais, as questões de relacionamento, as questões de educação, da infância. Tudo isso está no conteúdo da mente e do espírito. Mas, ao mesmo tempo, você está se libertando e aí você está tendo essa outra visão, essa outra experiência extrafísica pelo sonho, né, ou pelo sono, que se reflete num eventual sonho que pode ter essa informação aí de futuro, de passado, ou uma ideia. Einstein sempre dizia que ele dormia com uma dificuldade, com um problema e acordava com a solução. Ou seja, muitas vezes durante o sono você tem uma libertação, como você tem uma libertação parcial da sua mente, você pode ter acesso a um conteúdo de conhecimento seu, intelectual, que você não tem materialmente. Então você pode ter, vamos dizer assim, uma resolução de algumas dificuldades. Aliado a isso, também pode ter o auxílio de amigos desencarnados, de familiares, de mentores desencarnados. Por isso que muitas vezes as soluções vêm durante o sono. E outra coisa ainda, durante o sono, como nós deixamos o corpo físico, nós podemos nos encontrar com amigos, mentores, familiares desencarnados ou encarnados. E podemos participar de atividades. Podemos participar de estudos, de palestras, de atividades fraternas, de caridade, visitar, inclusive, outros encarnados que estejam enfermos. Então você desenvolve tarefas. Inclusive a gente sabe que cientistas, muitos deles, descobrem determinadas, sei lá, invenções ou informações, porque estão fazendo essa pesquisa também no mundo espiritual, ou estudando isso no mundo espiritual, e quando voltam, na volta do sono, tem essas informações. Então, o sono tem essa função também para o espírito. Além de ser um momento de respirar do ponto de vista espiritual, ele também pode ter contato com estudos, atividades ou informações que não teria enquanto encarnado. Então, o que é o premonitório? Você tem eventos na sua existência que são, eu não digo que são destino imutável, porque você pode mudar a cada instante, mas são determinados fatos que, se você seguir no caminho que você está, você vai chegar nesse ponto. É como um rio, que você está num barco e o rio está te levando, né? A não ser que você saia do barco, que você de alguma maneira mude, você vai quase que naturalmente chegar naquela situação. Então, a vida é assim. Se você continuar na sua caminhada, você vai chegar em determinadas situações que você pode mudar,
para melhor ou para pior, mas que se você chegar a continuar nesse ritmo, você vai chegar. Então, premonitório nesse sentido, quer dizer, determinadas situações podem acontecer se eu continuar nesse caminho. Por exemplo, vou dar um exemplo familiar meu. Minha mãe tinha bastante sonhos assim, premonitórios, sei lá, espirituais. Uma vez ela sonhou que estava coando café a madrugada inteira na casa dela. Uma coisa meio que sem nexo, né? Embora ela tivesse insônia, mas ela não faria café a noite inteira. Tempos depois, meu pai desencarnou. Naquela época, a gente ainda fazia o velório em casa. Então, o que aconteceu? Velório em casa, a madrugada inteira, passou café para as pessoas. Ela não entendeu o sonho. E depois ela veio entender. E também não tinha sentido nenhum, não estava avisando que meu pai ia desencarnar. Quer dizer, é um fato que ia acontecer, estava na necessidade deles, reencarnatória, no planejamento deles, não tinha como mudar, e ao mesmo tempo ela teve uma percepção, talvez nem mesmo informada por outros espíritos, da própria sensibilidade dela. Ela teve uma percepção de que aquilo ia acontecer. Então, nesse sentido. Agora, avisos, a gente tem que tomar cuidado. Avisos de pessoas que vêm falar tal coisa. Eu sonhei com a minha tia e ela falava tal coisa. Pode ser real? Pode. Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes vai também da questão da imaginação, da questão da preocupação, da questão da sugestão. Então, sempre avisos e pessoas que falam coisas com data e hora marcada, pode acontecer? Pode. Mas espíritos superiores jamais dizem abertamente o que vai acontecer, sobretudo com data marcada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Pode valer como um aviso? Pode. A gente tem que tomar cuidados, mas não se levar ao pé da letra. O que rege a nossa vida, em geral, é o nosso pensamento. São as nossas escolhas, ao modo de vida que nós temos. Então, se eu sou uma pessoa que bebo demais, que tipo de companhias espirituais eu vou ter? Vou ter companhias espirituais de espíritos que também precisam, porque se afinizam comigo, do álcool ou das drogas, se for o caso. O que vai acontecer comigo quando o meu corpo dorme? Eu vou estar me desprendendo do corpo físico e indo para condições referentes ao meu pensamento e às minhas atitudes, com essas companhias. Então é doloroso muitas vezes, por isso que às vezes há os pesadelos, e as pessoas têm medo de dormir, né? Às vezes tem medo de dormir porque tem medo de se reencontrar com determinadas pessoas ou situações. E tem insônia, e tem sonhos muito conturbados, e tem pesadelos. Aí tem também a questão da mediunidade, que a mediunidade é uma sensibilidade do espírito encarnado e que deixa o espírito aberto a muitas influências, né? A gente tem que tomar cuidado, assim, o modo de vida que eu tenho reflete as companhias que eu tenho. Tem um ditado popular que diz: diga-me com quem andas que te direi quem és. A gente, na doutrina espírita, inverte e diz: diga-me quem és que te direi com quem andas. Ou seja, quem você é rege quem te acompanha, tanto encarnados quanto desencarnados. Então isso também vai acontecer no sono, né? Eu tenho determinados costumes, eu tenho uma vida, sei lá, de promiscuidade sexual, eu tenho uma vida de uso de drogas desenfreada, uma série de questões. Que tipo de companhias eu vou ter, tanto acordado, vamos dizer assim, no dia a dia, quanto durante o sono? Esse tipo de companhias. E aí serão esse tipo de sugestões, serão esse tipo de atitudes que vão se refletir na minha atitude durante o sono físico. Então, vai para nós um alerta. Cuidado com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes refletem-se nas nossas companhias. E depois não tem como você evitar, você tem que ir mudando esse padrão de comportamento, esse padrão de pensamentos, para você ter uma vida mais equilibrada, para ter companhias espirituais mais equilibradas e, consequentemente, sonhos e sonhos melhores. Tem uma autora espiritual chamada Joana de Ângeles e ela diz que nós podemos, inclusive, programar os nossos sonhos, na medida em que nós programamos melhor os nossos pensamentos e sentimentos, ou seja, na medida que nós melhoramos os nossos pensamentos e sentimentos. Isso a gente tem que fazer, a princípio, diariamente, ao se preparar para dormir. Como a gente se prepara para dormir fisicamente, a gente põe um pijaminha, a gente vê se a condição de temperatura do quarto está adequada, a luz mais branda, silêncio. Do ponto de vista espiritual, a mesma coisa. A gente precisa se preparar para dormir espiritualmente, evitando
uso de substâncias tóxicas em geral, evitando assistir, ver coisas violentas, promíscuas, etc., buscando a prece, né, uma leitura edificante espiritual e a prece, alimentação leve, para que fisicamente e espiritualmente eu esteja preparado para ter encontros espirituais saudáveis e não encontros espirituais difíceis, né? E esses encontros espirituais saudáveis vão me dar esse momento de bem-estar, esse momento de tranquilidade, e eu posso até desenvolver essas tarefas, como eu falei, estudos, trabalho, pesquisas científicas, religiosas, etc. Para nós, como nós somos cristãos, nós entendemos que a melhor referência de conduta é o Evangelho de Jesus na sua prática diária. Então é o amar ao próximo como a si mesmo, é fazer ao próximo o que eu gostaria que me fosse feito. Essa é a referência da nossa conduta. Então, dentro dessa proposta, a ideia é ser o melhor possível, né? Um espírito melhor possível dentro dessa conduta que Jesus nos ensina, que é fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito e amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Dentro dessa conduta você tem uma garantia de equilíbrio, tanto do ponto de vista orgânico como emocional e espiritual, tanto enquanto está acordado, né, no dia a dia, quanto quando vai dormir, vai deixar o corpo físico e a gente vai ser conduzido pelo pensamento. É como você pega o carro, põe no seu GPS lá o endereço e te conduz. No mundo espiritual é o pensamento. O GPS do espírito é o pensamento e o sentimento. É ele que vai conduzir a gente para onde a gente precisa ir. Então a morte nada mais é do que esse desligamento final, né? Como a gente faz todas as noites, durante o sono, é você se deparar com a própria realidade. Então, não lembrar dos sonhos é relativo, porque você não se lembra de memória física, como eu falei, porque o sono, ou o sonho, ele vem como uma lembrança espiritual. Se ele vem como uma lembrança espiritual, ele não passou pelo cérebro físico, porque a experiência não foi pelo cérebro físico, a experiência foi espiritual. Quando você volta para o corpo, você vem com, mais ou menos, vou dar um exemplo que eu gosto de usar, que dá para entender, uma rolha de garrafa, que ela é comprimida na garrafa. Quando você tira a rolha, ela se expande. Quando você coloca a rolha na garrafa, ela fica comprimida. O espírito é mais ou menos assim, ele tem que se comprimir para entrar numa situação de limitação. Então é natural que a consciência dessa experiência, que nós chamamos de sonho, ela seja confusa, porque ela não entrou pelo cérebro físico, mas a experiência vai ficar no conteúdo do espírito. Então, quando você precisar da informação, vamos supor que é uma orientação espiritual, é uma aprendizagem que você teve no mundo espiritual, isso vai chegar para você pela sua memória espiritual. Então, não necessariamente estará na consciência do seu dia a dia, mas estará na sua consciência espiritual, e quando for necessário, você vai ter acesso a ela. Lembrando que, para deixar claro, nem todo sonho é uma lembrança espiritual, como nós falamos. Às vezes, ele é um reflexo da preocupação do indivíduo durante o dia. Ele tem uma conta para pagar, bateu o carro, está com problemas de relacionamento, enfim, aquilo vai se refletir na preocupação dele, e ele poderá sonhar com aquilo. Ou é uma questão física, um mal-estar, né? O calor, frio, cansaço, dores, pode se refletir também. Então, como nós somos um ser integral, nós somos espírito, perispírito e corpo físico, nós sempre temos que considerar tudo que nos ocorre desse ponto de vista integral. Então, espírito, perispírito e corpo físico. Então, nunca descartar o que é meramente material. Assim como nas dores, nas doenças também, né? Elas têm uma causa espiritual, mas muitas vezes você tem que tratar ela fisicamente e espiritualmente. O sono é a mesma coisa. Eu vou me preparar para dormir fisicamente e espiritualmente. Eu vou ter um conforto físico para dormir, mas eu preciso ter um conforto espiritual. Eu vou me preparar para dormir espiritualmente, como um espírito que sou, inclusive encarnado, né? Com melhores leituras, melhor entretenimento, conversações, a prece, né? Que faz com que a gente eleve o pensamento. E aí sim, eu vou ter experiências de sono ou de sonho adequadas, e quando for necessário, mesmo que eu não me recorde conscientemente, eu vou ter essa informação. Todos nós somos médiuns. Então, lá no livro dos médiuns que Kardec publicou, porque Kardec publicou 5 livros que são a base da codificação espírita,
que são a base da doutrina espírita. Um deles é o Livro dos Espíritos, como eu falei, outro é o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz essas informações da orientação moral religiosa espírita, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese. No Livro dos Médiuns, Kardec identifica que todos nós somos médiuns, porque todos nós somos espíritos reencarnados. Como todos nós somos espíritos, nós estamos em relação com o mundo espiritual o tempo inteiro. Tanto enquanto estamos acordados, né, fisicamente, quanto enquanto estamos no mundo espiritual pelo sono. O fato de ser médium vai deixar... A gente pode dividir então em dois grandes grupos os médiuns, os ostensivos e naturais. Naturais são a maior parte das pessoas que têm uma sensibilidade sutil ao mundo espiritual. No sentido, às vezes, de ter uma percepção muito sutil, um mal-estar ou um bem-estar, uma ideia, às vezes uma sugestão. Isso é comum para as pessoas, né? Às vezes até mesmo a questão de pensamentos negativos, né? de desânimo, pode também ser uma influência espiritual. Ou de um bem-estar, de uma ideia. E esses são os médiuns naturais. Alguns são médiuns ostensivos, que a gente chama, que são médiuns que têm uma percepção mais direta do mundo espiritual, como de Chico Xavier, Divaldo Franco, que eu acabei de citar, e alguns outros. Esses têm uma convivência mais direta com o mundo espiritual. Tanto enquanto encarnados, enquanto acordados, quanto enquanto estão em sono. Então eles têm às vezes uma possibilidade de conduzir com mais consciência a sua saída do corpo físico durante o sono. Chico Xavier tem vários relatos em que ele relata saídas dele do corpo físico pelo sono extremamente conscientes. Uma delas, num dos livros sobre a vida dele, que ele se encontra com um amigo que acabara de desencarnar. Ele estava em Uberaba e o amigo em Pedro Leopoldo, que é distante uma cidade da outra, e ele se encontrou com um amigo, conversou com o amigo mandou recado para a família e depois ele volta para o corpo, conduzido por Dr. Bezerra de Menezes, que é um mentor espiritual. E ele relata com detalhes, ele datilografa, depois ele manda para a viúva, né, que é a amiga dele, que era a esposa do falecido amigo. Então, assim, uma extrema consciência. Mas nem todos têm essa consciência. Às vezes, como eu falei, pela não compreensão da mediunidade, ou pelo descontrole, pela desorientação na mediunidade, tem situações mais difíceis de sono, né? Ou insônia, ou um sono muito disperso, muito cansativo, que não descansa, e com experiências também de pesadelos, de ideias confusas, né? Preocupações, etc. Isso também pode ter a ver com a mediunidade. Por isso é importante a pessoa procurar a casa espírita, uma casa espírita que leve ao trabalho à base da doutrina espírita de Kardec, para ela ser orientada até que ponto ela tem uma mediunidade mais ostensiva, até que ponto não, e tomar as providências necessárias para equilibrar-se dentro da mediunidade. Então, é nesse sentido. A pessoa que tem uma mediunidade mais ostensiva, ela pode ter eventos mais diretos de sono. Encontrar-se com amigos, ou com familiares, ou com espíritos mais necessitados, porque ela tem uma mediunidade mais ostensiva. Mas todos temos mediunidade, todos, durante o sono, deixamos o corpo físico, vez ou outra, né? Às vezes as crianças sonham muito que estão caindo no escuro, ou que estão sendo perseguidas, né? Pode acontecer, porque a criança é um espírito também, e quando dorme também deixa o corpo físico. De repente pode até ser alguma coisa espiritual, mas às vezes não é. Às vezes ela teve a sensação de estar sendo abandonada por alguma razão, e aquilo vai se refletir numa preocupação de estar caindo no escuro, de estar sendo abandonada ou coisa parecida. Então sempre tem que ter o cuidado de enxergar o ser como um ser integral. Nunca levar só para o lado espiritual, tudo que eu sonho é espiritual, tudo que eu sonho tem sentido, não necessariamente. Mas nunca descartar que pode também ter um sentido, depende de cada caso, né? Então, o sonho recorrente pode ter esse sentido de ter um encontro vários dias seguidos com os espíritos por alguma razão. Às vezes é mesmo um estudo, né? Ou uma atividade que eu estou tendo, uma visita a alguém enfermo, por exemplo, né? Ou encarnado ou desencarnado, seguidas vezes pode acontecer. O André Luiz tem uma sequência de livros que começa com o Nosso Lar, que relata muito as atividades dos espíritos durante o sono. Muitas das nossas situações nós temos auxílio durante o sono. Então nós somos visitados por mentores, por amigos espirituais, por familiares, que nos auxiliam durante o sono. A gente não tem ideia de quantas coisas se resolvem durante o sono. E tem um cálculo também. Se você pensar que você dorme, em média, 8 horas por dia,
né? Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Vamos supor que a pessoa durma o que a medicina manda, né? Que é 8 horas por dia. Isso dá 1/3 do dia. Então, 1/3 da sua existência você passa dormindo. Se você viver 90 anos, você vai viver 30 anos dormindo. Imagine você o que pode fazer em 30 anos se você aproveitar bem esse tempo. Então, quantas coisas a gente pode fazer durante o sono no mundo espiritual em 30, se você viver 90, em 30 ou em 1/3 da sua existência. Você pode desenvolver tarefas, você pode escrever livros, se for o caso, pode fazer uma série de coisas que depois, quando você volta pela desencarnação, estão quase prontas, né? Além do estudo que os cientistas fazem, das pesquisas, os escritores, né? Tem vários livros na doutrina espírita que mostram essa tarefa do escritor no mundo espiritual, como ele é inspirado, como ele é orientado, né? Os diretores de TV, de filmes, etc. Muita inspiração eles recebem durante o sono. Claro que vai depender do seu conteúdo mental, né? Às vezes ele vem com uma inspiração e muda porque é o que ele está trazendo. Mas quantas coisas a gente percebe nos filmes, inclusive, que aquilo tem a ver com o mundo espiritual. Essa pessoa foi ao mundo espiritual, ela viu alguma coisa, depois ela traz e faz um filme, faz uma novela, escreve um livro, etc. Não é que o sonho tem poder de cura. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, que é engraçado, mas eu vou contar porque também tem a ver com isso. Eu, quando era criança, nas casas espíritas em geral, na infância, no século passado, né, há 30, 40 anos atrás, era comum você conversar diretamente com o mentor espiritual na casa. Então eu, quando era criança, eu tinha 7 ou 8 anos, eu conversei com o mentor espiritual da casa, que eu tinha um olho de peixe no pé. Olho de peixe é uma espécie de uma ferida, alguma coisa assim, que não estava curando, né? E fui lá, conversei, minha mãe ele me levou, conversei e o mentor falou, você se prepare então, que esta noite nós vamos visitar você na sua casa. Fiquei muito lisonjeado com o aviso, me preparei com a prece, etc. E até deixei o pé para fora do lençol, que achei que alguma coisa diferente ia acontecer, e aconteceu. No dia seguinte tinha sido curado o olho de peixe. Desapareceu. Isso foi um processo de um tratamento espiritual dos espíritos agindo diretamente na matéria, nesse caso curando. Então isso pode acontecer, aliás, isso acontece o tempo inteiro, né? Na casa espírita, nas religiões em geral, as pessoas são curadas pela atividade dos espíritos junto com as das pessoas encarnadas, através dos fluidos, né, que são as energias espirituais que são acionadas pelo desejo da cura. Jesus fazia isso muitas vezes, né? Então isso acontece. Durante o sono você está, como eu falei, num processo de libertação parcial do corpo. Então, também pode acontecer. Não é que o sono cura, mas é que você pode ter o contato com os desencarnados e durante o sono, como o corpo está em repouso, fica mais fácil, inclusive, a atuação dos desencarnados. André Luiz, no livro Nosso Lar, que também essa cena está no filme, ele vai visitar a esposa, depois de muitos anos, né? A esposa que havia ficado na Terra, e ela havia se casado novamente. E ele ficou um tanto quanto desapontado com isso. Depois ele percebe que a vida continua, né? Então ele tinha que superar aquilo, entender que ela tinha direito de se casar de novo e tal. E o marido atual estava doente, estava enfermo, né? E ele, num lance de desprendimento, de caridade, ele fluidifica a água que estava ao lado da cama do marido. Então ele é uma espécie de um passe, né, que ele dá, ele fluidifica a água que o marido toma. E o marido acorda e diz que sonhou com alguém que mandou eu tomar aquela água, eu tomei essa água e estou bem melhor. Então veja, é a atuação durante o sono de um desencarnado, que o marido jamais ia imaginar que era o próprio André Luiz, que era o primeiro marido da esposa, que num gesto de mudança de postura, de processo de evolução espiritual, se desprende daquela mágoa dela ter casado novamente e ajuda aquele segundo marido, fluidificando a água, inspirando para que ele tome a água. Ele toma a água e melhora. Então isso é uma coisa comum, uma coisa que acontece, a gente não entende muito bem, porque a gente não tem essa consciência plena do que acontece, a não ser, como eu falei, raros casos, como o Chico Xavier, mas que funcionam muito. Então você tem tratamento, você tem auxílio, cirurgias às vezes espirituais, sem corte, claro, né, apenas fluídicas, durante o sono. Acho que sempre é importante ressaltar isso, né? O sono é um repouso para o corpo físico e é um momento de libertação para o espírito.
o que eu faço com 30%, né, ou sei lá, 1/3 da 33% da minha existência? O que eu faço com 1/3 da minha existência no mundo espiritual? Quantas coisas produtivas eu posso fazer? Desde que eu me prepare, desde que eu tenha uma boa intenção, desde que eu queira almejar o meu progresso espiritual através da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo, do desprendimento de mim mesmo, né? Me preparando inclusive para essa futura desencarnação, que deve ser por todos nós entendida como natural, faz parte da nossa existência, e que é um momento de libertação para o espírito. Então todas as noites nós nos libertamos um pouco e temos essa recordação pelo sonho, que não necessariamente vai ser sempre uma recordação, né? Mas que pode ser. Se preparar para dormir convenientemente espiritualmente, evitando, como eu falei, as substâncias entorpecentes, evitando as questões da promiscuidade, da violência, da agressividade, etc. Porque aí você reflete em bem-estar para você, para aqueles que estão com você e para aqueles que necessitam muitas vezes do nosso auxílio no mundo espiritual durante o sono.